Oi, Tetê! Eládio, que bom você por aqui, viu, lindão? Valen, Liduína, tudo bom, gente? Boa noite pra vocês, pra quem tá chegando por aqui hoje pela primeira vez e não sabe do que se trata. Aqui nessa live, gente, nós temos falado sobre o livro de Atos, tá? Eu tenho seguido um livro, esse livro aqui, ó, do John Stott, certo? E ele fala sobre aspectos históricos, né, geográficos, de onde tudo aconteceu, depois que Jesus é assunto aos céus, e o que aconteceu aqui na Terra, né? Como é que foi a história dessa primeira igreja que ficou aqui com os seus apóstolos e os seus discípulos logo que Jesus ressuscitou. E tem sido muito bom para mim. Eu costumo dizer que tem sido melhor para mim do que para vocês, porque eu tenho sido obrigada a sentar, estudar e ler e fazer as anotações, e tem sido muito, muito legal ver como nós, na verdade, somos uma continuação do livro de Atos, né? O livro de Atos, ele tem 28 capítulos e a gente costuma dizer que é um livro que não terminou, porque a igreja hoje escreve o 29º capítulo até a volta de Jesus, né? Que ele diz que vai voltar, e é por isso que nós aguardamos. Nós estamos no capítulo 14, certo? Nós lemos na live passada o capítulo 13, já estamos em um momento da história onde Paulo se converteu, tá? E eu sempre começo com uma oração, agradecendo pelos que estão aqui, pelos que entraram na live, porque eu creio que nunca é nossa vontade buscar a Deus, né? Se a gente busca a Deus de alguma forma, não é por vontade nossa, é porque Ele nos buscou primeiro, porque não há essa vontade santa no nosso coração, gente. Isso não vem de nós, porque nós somos pecadores, né? Então a Bíblia nos diz que Deus nos ama primeiro, então é Ele que nos busca primeiro. Então se você está aqui assistindo, é porque Deus te trouxe aqui. Então, é por isso que eu oro para que o Espírito Santo fale com você naquilo que você precisa ouvir, né? E precisa ser transformado. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Deus, por mais uma noite, por mais esse momento onde nós podemos usar a tecnologia a nosso favor. A gente sabe que a tecnologia tem sido usada, Senhor, para coisas tão obscuras no nosso mundo, como tudo, Senhor. Mas nós te agradecemos porque o Senhor nos tem dado tem nos dado isso, Senhor, nas mãos, tem nos colocado essa possibilidade de estarmos cada um na sua casa, mas ao mesmo tempo estarmos aqui juntas. Eu te agradeço e te peço que o teu Santo Espírito, Senhor, possa falar conosco, possa nos unir em um só coração, que o teu Espírito Santo, Senhor, que é onisciente, é onipresente, é onipotente, possa estar na casa de cada uma de nós nesse momento, Senhor, e mesmo estando distantes, possamos ser um aqui. Eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos então só falar rapidinho, eu vou contextualizar onde eu tô, para que você que não teve presente na live passada não se perca, tá? A gente falou, gente, lá no capítulo 9, que Paulo, que antes era conhecido como Saulo, se converte. Ele era um judeu, fariseu, extremamente fanático e ele caçava os cristãos. Eu digo caçava porque era como um caçador mesmo. Ele pegava, capturava, prendia e depois matava, tá? Então, Paulo era essa pessoa extremamente cruel e Deus começou a fazer algo na vida dele. E no capítulo 9, ele tá indo para Damasco para capturar um grupo de cristãos que ele sabia que estavam lá. E no meio do caminho, por algo extraordinário que acontece, uma luz aparece e ele escuta uma voz perguntando: Saulo, você tá me perseguindo por quê e tal? E, enfim, ele se converte, tá? Só que no capítulo 13, no capítulo 12, na verdade,
a gente vê que ele sofre uma pequena perseguição e ele é afastado da cena. Lucas, que é o autor aqui de Atos, tira um pouco Paulo de cena. A gente sabe porque lá na frente Paulo vai dizer que ele passa de 7 a 8 anos distante, afastado, provavelmente estudando as escrituras e tentando entender esse novo estilo de vida que ele não conhecia. E aí, só no capítulo 13 é que Paulo retorna para a história de Atos, da onde ele vai ser o protagonista até o final. E aí, a gente na live passada falou sobre o que a gente chamou de a primeira viagem missionária de Paulo. Só que eu já comecei a live dizendo assim, que fazer missão não acontece só quando você vai para um outro país para falar sobre o evangelho a um outro grupo de pessoas que não fala a sua língua, aí você tem que chegar lá e aprender a língua. Esse geralmente é a forma mais comum de missões que a gente entende, né, a palavra missão. Mas, na verdade, eu e você, enquanto pessoas que temos uma profissão, que temos dons, que temos talentos, fomos colocados aqui nesse mundo com uma missão para viver o evangelho, não só pregar, mas para viver o evangelho naquilo que você faz. Fazendo aquilo que você faz bem feito, fazendo aquilo que você faz com amor, fazendo aquilo que você faz onde as pessoas olham para a sua vida e veem Jesus na sua vida, né? Então, você pode fazer missões aonde você está, dentro da sua casa, sendo a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor companheira que você pode ser, né? Então, a gente falou muito sobre isso, que fazer missão não é só isso, viajar para outros lugares do mundo, lugares ermos, ir para tribos, isso é missão também, tá? Mas isso que nós fazemos no nosso cotidiano também é missão. Eu comecei falando muito sobre isso, tá? E aí, só que a gente viu que didaticamente, o livro de Atos ele é dividido, nos mostrando que Paulo fez 3 viagens missionárias. Por quê? Paulo, ele é depois conhecido como o apóstolo dos gentios. Por quê? Até então, os judeus acreditavam que esse Messias que viria, que a salvação era só para eles. Eles não viam os gentios, ou seja, gentio é todo aquele que não é judeu, como merecedores dessa salvação. E aí a gente viu em outros capítulos aqui de Atos que Deus fala muito claramente com Pedro, através de uma visão, e Pedro é um instrumento para que o primeiro gentil se converta, que é Cornélio, tá? A gente falou isso lá no capítulo 10. E Paulo, então, agora retornando para a história, né, aqui de Atos, ele faz a primeira viagem missionária, onde ele sai de Antioquia. Eu mostrei para vocês o mapa, né, na live passada, mas ele sai de Antioquia, ele vai até uma ilha chamada Ilha de Chipre. Lá nessa ilha ele passa em 2 cidades, Salamina e Pafos, só que uma cidade fica num extremo da ilha e a outra cidade no outro extremo. E entre essas 2 cidades são 145 quilômetros. Isso a gente conversou que daria aí mais ou menos uns 3 dias de caminhada, né? A Bíblia não relata muito sobre o que Paulo fez entre uma cidade e outra, mas ele diz que enquanto ele andava, ele pregava, né? Então ele provavelmente teve muitas experiências que a Bíblia não relata. Ela relata algumas e foi as que a gente leu no capítulo 13. E a gente viu, gente, que ele sofre perseguição. Por quê? Porque quando você aceitar o evangelho na sua vida, significa muitas vezes abrir mão de coisas que muitas vezes você não está disposto a abrir. Abrir mão muitas vezes de valores errados, abrir mão de situações que você vive na sua vida e que não estão certas diante de Deus, abrir mão de pecados, abrir mão às vezes de status, né? E a gente viu que, por exemplo, na ilha de Chipre, quando eles chegam na cidade de Pafos, que era a capital de Chipre, eles encontram um cara chamado Bar Jesus, que era um mágico, era como se fosse um
um profeta falso, e esse cara é usado pelo diabo para que um procônsul para quem ele trabalhava não viesse a conhecer, né, a salvação, e Paulo tem um confronto com esse cara, e aí acaba que esse procônsul, depois do discurso de Paulo, passa a crer, mas eles saem dali perseguidos, né? Porque, por exemplo, esse Bar Jesus, ele não queria perder a boquinha que ele tinha do lado do procônsul, né? Que a todo momento, que era uma pessoa extremamente mística, pelo que a gente vê, procurava essas magias que esse Bar Jesus fazia para trabalhar com ele, né? Então ele não estava afim de abrir mão disso. E a gente vê que depois eles saem daí dessa ilha e vão mais para o continente, para Antioquia de Psídia. E lá ele entra numa sinagoga, ele prega, diz que muitos gentios passam a crer, muitos judeus também passam a crer, mas outros não. Outros ficam enfurecidos pelo que ele está dizendo, pelo que ele está pregando, e procuram realmente... levantam uma perseguição ali naquela cidade e expulsam ele do território, até que eles vão para Icônio. E aí no capítulo 14 é o capítulo que nós então começamos a ler. Vamos começar a ler hoje, certo? E é exatamente em Icônio, eu vou ler com vocês o capítulo 14, algumas partes deles, tá? E a gente vai ver que pregar o evangelho e tentar viver como Cristo vive vai suscitar perseguição de alguma forma, certo? Não é algo confortável. E a gente vai começar a ler isso, tá bom? Eles saem de Antioquia de Psídia e vão para Icônio. Saem de Antioquia de Psídia perseguidos, eles saem meio fugidos de lá, tá? E aí a gente começa aqui o capítulo 14. Vamos lá, capítulo 14 de Atos, versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica, tá? Sempre que eles chegavam numa cidade, a gente já viu isso antes, eles iam até a sinagoga, porque ali é onde estariam as pessoas religiosas, né? E para quem, a princípio, eles precisavam falar desse Jesus que ele havia conhecido. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e de gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Como a gente falou, a Bíblia não tem como relatar tudo que Paulo e Barnabé viveram nessa viagem. Foram aproximadamente 2 anos de viagem, passando por todas essas cidades e caminhando o que eles caminharam, né? Mas eles resolvem, a gente aprove a Deus colocar isso aqui, e são esses fatos que a gente conhece. O povo da cidade ficou dividido. Gente, divisão sempre vai acontecer. Eles estavam aqui no meio religioso, eles estavam aqui num ambiente de igreja, vamos dizer assim, né? Mas eles estavam divididos, houve divisão. E sempre que há divisão, confusão acontece, né? Alguns estavam a favor dos judeus e outro a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Então, a perseguição, a divisão, o fato de estarem tentando apedrejá-los, prendê-los, maltratá-los, não fazia com que eles se desviassem e dissessem: essa vida não é para mim, né? Muitas vezes, gente, a gente vive um cristianismo tão fácil, eu acho, onde qualquer coisinha nos faz nos decepcionar, eu falo mal e eu me decepciono. A gente vive um cristianismo muito superficial, né, hoje em dia. E a gente vê aqui que isso não os fazia desistir da missão que tinha sido dada a eles. A gente desiste muito fácil, né? Versículo 8. Vamos lá, eles estão em Listra agora, tendo saído fugidos de Icônio, porque lá em Icônio existia um grupo de judeus
que estavam querendo apedrejá-los e maltratá-los. Ok. Eles chegam em Listra e tinha lá em Listra um homem paralítico dos pés, que era aleijado desde o nascimento e que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Gente, ó, interessante, né? Porque Paulo tinha andado, gente, até aí, eu tava fazendo os cálculos, eles devem ter andado, ele e Barnabé, uns 200 quilômetros para chegar até a cidade de Listra. Então ele sabia, ele entendia, olhando para aquele rapaz, o que era não andar, não ter a possibilidade de andar, né? Porque ele sabia da importância da caminhada. Vou colocar aqui de uma forma subjetiva, tá? E aí, quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, ele disse em alta voz: levante-se e fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Do que vocês lembram nesse acontecimento? Pedro, lembram lá na Porta Formosa, na porta do templo, que ele tem lá um aleijado também, que não andava desde o seu nascimento, e Pedro também usa as mesmas palavras, levante-se e ande, né? Então Paulo aqui, ele faz a mesma coisa que Pedro fez diante ali do aleijado e diz que de um salto, exatamente da mesma forma lá que o aleijado de Pedro, ele começou a andar. Só que olha o que acontece, gente, que interessante, né? Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. O que está acontecendo aqui? Eles estão diante de uma multidão idólatra. Idolatria é algo que sempre existiu e sempre vai existir. Calvino nos diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Basta a gente precisa estar sempre estudando e olhando para dentro do nosso coração para saber qual é o ídolo da vez. Mas geralmente nós temos ídolos no nosso coração. Sejam pessoas, seja o dinheiro, seja a intelectualidade, seja o que for. Mas geralmente nós colocamos coisas ou pessoas no trono do nosso coração. E eles estão diante de uma multidão que vê o que eles fizeram, mas essa multidão já idolatrava deuses e começaram a achar que Paulo e Barnabé eram a figura desses deuses que eles idolatravam, que tinham descido à terra para curar o paralítico. Nos estudos, gente, diz que a princípio Paulo e Barnabé, eles não entendem muito o que eles estão dizendo, porque o texto fala que eles falavam em línguas licaônicas. Era como se fosse ai meu Deus, como é que se chama? Me deu um branco agora. Não era uma língua conhecida, é como se fosse um dialeto, pronto, tá? E eles a princípio não entenderam, só que aí o que acontece, ó? Que diz que o sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da porta da cidade, queria oferecer sacrifícios a ele. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram por meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo. O que ele está dizendo? O Deus que vocês servem é um Deus morto. É um Deus que você faz algo e ele exige algo em troca. O nosso Deus não faz isso, é isso que ele está dizendo, né? Ele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, sabe? Tudo isso que vocês usufruem, tudo isso que vocês têm diante de vocês, foi Deus que fez e ele fez para o seu usufruto mesmo. Vocês não precisam estar dando nada em troca para usufruir daquilo que Deus te deu. E é interessante, gente, como os nossos ídolos que a gente constrói no nosso coração, eles geralmente nos pedem coisas em troca. Eles geralmente vivem conosco uma relação de barganha, né? Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não faz isso, ele não é assim. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos.
Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva no céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Ele está dizendo, tudo isso que vocês têm até hoje, que vocês tiveram, que vocês construíram na vida de vocês, foi Deus que deu. E ele nunca exigiu nada em troca, é gratuito, né? O que ele está dizendo é isso. Mas apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. A multidão continuava oferecendo sacrifício. Porque é muito difícil, gente, quando você tem um ídolo, você fica cego para as coisas que Deus faz. E você passa a achar que é aquele ídolo que fez. Então, por exemplo, se você tem um ídolo que é o dinheiro, por exemplo, você começa a achar que tudo que você tem, as viagens que você faz, os cursos que você faz, a sua intelectualidade, tudo quem lhe deu foi quem? O dinheiro que você tem. Quando, na verdade, você nem acordaria se Deus não tivesse lhe dando fôlego de vida, né? Então, os ídolos nos roubam enxergar aquilo que a gente precisa ver, de fato. Enxergar o que de fato tem valor. Mas olha como é interessante o que acontece aqui. Versículo 19. Alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, ou seja, a cidade que eles estavam antes, do qual ele tinha fugido, e mudaram o ânimo das multidões. Olha só como o ânimo da multidão que é idólatra é um ânimo que muda e que é muito frágil, né? Quando você tem um ídolo, o seu ânimo, a sua forma de ver as coisas, ela muda com muita facilidade, porque olha o que eles fizeram. Apedrejaram Paulo. Quer dizer, essa mesma multidão que antes o idolatrava, agora, por uma incitação de um grupo de judeus que veio sabe-se lá de onde, né? Porque eles nem se conheciam, de repente o fazem mudar de ideia. É como se quando a gente idolatra, quando a gente tem um ídolo no nosso coração que não é Deus, o nosso ânimo muda de uma forma muito rápida e por qualquer coisa, por coisas superficiais. O nosso Deus é um Deus muito firme, gente, é um Deus muito forte, é um Deus que o seu ânimo não muda por qualquer coisa. Ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus muito... ele é coluna. E os ídolos fazem o nosso coração ficar muito, muito frágil, muito mutável, muito superficial. E qualquer coisa é capaz de mudar a nossa opinião sobre determinado assunto. E aí eles apedrejam Paulo e o arrastam para fora da cidade pensando que ele tivesse morto. Eles fazem, é uma coisa tão cruel o que eles fazem, que eles dão Paulo como se tivesse morto. Quer dizer, olham para ele, o pobre não consegue nem respirar praticamente, eu acredito, né? Desacordado realmente, muito machucado, a ponto de deixá-lo como morto, né? Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. O cabo era macho mesmo aqui, né? Porque ele volta para a cidade, para o local, para as pessoas que o tinham apedrejado antes. E no dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Duas coisas aqui me chamam a atenção. Uma é esse ânimo dúbio da multidão. Gente, geralmente onde há multidão, a gente às vezes é muito levado pelas multidões, né? A gente vê isso no âmbito da política e muitas vezes a gente não tem uma opinião formada sobre aquilo, mas a gente se deixa levar pela multidão. A gente precisa tomar cuidado, porque a gente já viu em vários pontos da Bíblia que as multidões não expressam a verdade de Deus muitas vezes. A gente precisa saber pensar, parar, raciocinar e ter as nossas próprias opiniões formadas, fruto de um relacionamento real com Deus ou com aquele assunto pelo qual você está, às vezes, com o ânimo tão inflamado, certo? Então essa coisa desse ânimo que muda muito rapidamente.
Mas uma coisa me chamou muita atenção, diz que quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou, né? Então, o poder que os discípulos, que a comunidade, que aqueles que creem têm de fazer com que algo que pareça morto volte a viver, né? Isso não é fantástico? O poder que nós temos, eu e você que somos discípulos de Jesus, o poder que nós temos de nos aproximarmos de coisas que parecem mortas. Gente, a gente anda nesse mundo e a gente às vezes vê pessoas que parecem mortas, né? E que a gente pessoas que foram apedrejadas pela vida mesmo, pessoas que foram maltratadas cruelmente, e a gente como discípulo, como detentores dessa verdade e desse Jesus que é vida, a gente tem esse poder de se ajuntar e fazer levantar aquele que parecia morto. Isso me chama muita atenção, porque às vezes eu me pergunto o que eu tenho feito da minha própria vida como discípula de Jesus, né? O que eu tenho posto à disposição de Jesus para fazer com que pessoas que parecem mortas possam voltar a viver? Será que eu tenho dado o meu melhor para isso? Será que eu tenho colocado os meus dons à disposição? Será que esse Deus que me salvou e que me entregou uma missão, como a gente vê aqui na vida de Paulo, ele tá podendo contar comigo, né? E eu acho muito lindo isso, como algo que parecia morto, que estava fora da cidade, fora da comunidade, ao receber esse ajuntamento dos discípulos ao redor, volta a viver. E volta a viver a ponto de voltar para a missão que ele tinha diante de Deus. Ele não volta a viver e foge. Diz que ele volta a viver e volta para a cidade, para essa multidão que antes o tinha apedrejado. Então, é como se essa pessoa, ela volta a viver e volta a viver com um novo coração, um novo projeto, uma nova coragem, uma nova intrepidez, certo? E uma coisa que me chama a atenção disso também, gente, é que ele levanta e ele e Barnabé partem para Derbe. Gente, uma pessoa que acabou de ser dada como morta, ela estava muito machucada, né? E de Listra, que era onde eles estavam, para Derbe, são 56 quilômetros. Não, minto, 96. São 96 quilômetros de caminhada, né? Porque, imagina, não tinha, sei lá, tudo bem, num cavalo que fosse, mas imagina a pessoa toda arrebentada, andar ainda 96 quilômetros para continuar com essa missão, né? Talvez se fosse eu ia dizer, quer saber? Eu vou pra casa, eu vou me embora, esse povo não quer saber da palavra, me apedrejou, quase me mata, eu lá quero saber deles, né? Mas eu fico pensando, gente, que amor era esse que movia o coração de Paulo e que talvez muitas vezes não é capaz de mover o meu ou mover o seu coração, né? Talvez a gente não esteja se entregando de fato a esse amor, né? Que da forma como deveríamos nos entregar. E aí, para terminar o capítulo 14, a gente vê, né? Versículo 21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade, lá em Derbe, e fizeram muitos discípulos. A gente não diz muito quanto tempo eles ficaram, como eles fizeram esses discípulos. Diz que eles pregaram e fizeram muitos discípulos. E voltaram para Listra. Eles vão e fazem um caminho de volta. Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia de Psídia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Então, assim, no caminho de ida, eles fizeram discípulos. No caminho de volta, eles fortaleceram os discípulos, né? Eles entendiam, gente, que a fé não é fácil. Muitas vezes a gente se converte, a gente tem aquela convicção, mas a gente precisa no nosso caminho que as pessoas retornem, né? Que as pessoas voltem para o nosso convívio, para nos dizer que vale a pena continuar, para que haja esse encorajamento, para que haja esse ensino, para que haja esse fortalecimento, para que haja essa palavra de dizer, olha, vale a pena, permaneça, você talvez esteja passando por dificuldade, mas vale a pena. Porque andar na fé não é fácil, gente. O mundo é fácil.
a fé não é, andar na fé não é fácil, né? Andar contra a cultura, andar na fé é andar contra a cultura. Então não é algo fácil. E diz que eles fazem esse caminho de volta para encorajar os discípulos. O nome Barnabé significa encorajador, né? E olha a palavra de Paulo para eles. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E aí ele sabia o que era passar por tribulação, né? Ele tinha acabado de passar por uma, que foi esse apedrejamento. E eu talvez imagino até Paulo, gente, sendo apedrejado e lembrando de quem? Lembrando de Estevão, né? Que a Bíblia diz que as pessoas que o apedrejaram deixavam as suas capas aos pés de Saulo, que era Paulo. E ele consentia na morte de Estevão. Então eu acredito que ele talvez estivesse ali recebendo aquelas pedras e pensando, meu Deus, eu um dia estive no lugar desses que jogaram pedra, né? Hoje eu tô sendo apedrejado. Então, muitas vezes, quando a gente se coloca no lugar das pessoas que nos apedrejam e a gente olha para trás, muitas vezes você já esteve no lugar delas com a pedra na mão. Mas a gente tem essa mania de julgar, essa mania de dizer eu seria incapaz de fazer isso, quando não é verdade, nós seríamos capazes. A gente não tem esse olhar muitas vezes misericordioso, né, para a vida das pessoas. E eu acredito que Paulo passa por isso porque ele precisava passar para que o seu caráter fosse formado, fosse melhorado, né? Fosse colocado nas mãos do oleiro. E muitas vezes a gente passa por tribulações, gente, para que a gente seja formado, para que o nosso caráter seja melhorado, seja transformado. E a questão é que muitas vezes a gente passa e não aprende, aí precisa passar por outra, né, para poder aprender. Então vamos tentar aprender logo na primeira, né? Enfim, Paulo e Barnabé, lá nesse retorno, nessas igrejas que eles fundaram, eles designaram-lhes presbíteros em cada igreja, oraram, jejuaram e os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passaram pela Psídia, chegaram a Panfilha, estão fazendo o caminho todo de volta. E tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Atália era o porto, tá? Ali pertinho de Perge, onde eles pegaram um navio, navegaram de volta, aí dessa vez para Antioquia da Síria, que era onde eles estavam antes, para a igreja que os tinham enviado. E aí completaram a missão. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Bem claro, né? Não assim, podia estar escrito, relataram tudo o que eles tinham feito. Não, relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Eles entendiam que eles eram só instrumentos. E como abrira a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos, tá? A gente sabe que essa viagem toda aqui, gente, o que a gente leu no capítulo 13 e capítulo 14, durou 2 anos, né? E nessa igreja, quando eles retornam, eles contam tudo o que tinha acontecido e aprouve a Lucas escrever apenas alguns relatos dele, talvez um resumo do que aconteceu aí nesses 2 anos. Mas eu queria chamar a atenção hoje, gente, deixar uma palavra sobre essa capacidade que nós, como discípulos, temos de nos aproximar das pessoas e fazer com que pessoas que pareçam mortas voltem à vida. As multidões estão aí, é fato. As multidões são idólatras, são pecadoras, são cruéis. Ora, são frágeis no seu entendimento, ora estão de um jeito, ora estão de outro. Mas nós temos uma força dentro de nós, gente, nos dada pelo Espírito Santo de Deus, que é capaz de fazer com que aquilo que pareça morto passe a viver. Então, que nessa pandemia, nesse momento que a gente tem vivido, a gente possa de fato ser como esses discípulos que trazem vida de volta, que encorajam, que ensinam, que entendem a sua missão e que não abrem mão, apesar de serem apedrejados. Muitas vezes a gente está com o nosso coração apedrejado, né? A gente às vezes está com o coração se questionando, se perguntando por porquês. Mas vamos fazer que nem Paulo, que teve aí
um encorajamento desses discípulos e voltou para sua missão. Ele não fugiu, certo? Então, queria deixar essa palavra com você. Que Deus abençoe vocês, que Deus te mostre de forma muito clara qual é a sua missão, qual é o que você tem que fazer agora, que você perdoe aqueles que têm apedrejado você, aqueles que têm estado com pedras na mão, e que você entenda que um dia, talvez de formas diferentes, em momentos diferentes, mas a pedra já esteve na sua mão também. E que Deus possa fazer um milagre no seu coração. Amém? Gente, que Deus abençoe vocês. Na live que vem, na terça que vem, nós falamos sobre o Concílio de Jerusalém, ok? Beijo grande, meninas. Deus abençoe.